Glória a Deus. Queridos, eu vos saúdo com a bendita paz do Senhor. Amém. Segunda carta de Paulo, capítulo de número 4, versículo 7, bastante conhecido. Segunda carta de Paulo, seu filho na fé, capítulo 4, versículo 7. Quantos irmãos procuram? Queremos fazer os rápidos agradecimentos por mais esta tão rica oportunidade que Ele nos concede de estar regressando a este templo sagrado, onde tivemos experiências grandiosas em outras gestões desta feita, na superintendência do pastor José Duarte, amigo de ministério, um homem de postura, de doutrina, e que nós temos assim a graça, de desfrutar da sua amizade e confiança pelo convite de estarmos aqui. Louvar a Deus pelos obreiros que lhe auxiliam nesse trabalho tão importante. Parabenizar a terceira idade, que é o nosso exemplo, por que não dizer também referência, pois já passaram, pelo caminho que, se Deus permitir, passaremos. Deus abençoe todos vocês. Louvar a Deus pela minha namorada, amiga, irmã, esposa, conselheira, e como todo casal, às vezes desentende, mas entende em Cristo, e a obra continua. Amém, queridos? Então, quero louvar a Deus pela vida de todos aqui presentes, em nome do Senhor. O texto é muito conhecido, bastante conhecido, e tenho certeza que os irmãos vão entender a mensagem. Será rápida a mensagem, mas vai ser objetiva e com certeza vocês vão compreender. Diz assim o texto, para contextualizar, versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima ou se aproxima. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Os irmãos acharam o livro? Eu falei, 2 Timóteo, capítulo 4. Os irmãos estão ali ainda folheando, eu digo, não é possível que eu não disse. Está gravado. 2 Timóteo, olha o que eu falei no início. Amém? Combati o bom combate, terminei, completei, acabei a carreira e guardei a fé. E você diz amém? Falar deste texto é muito fácil, porque é conhecido da igreja, então fica fácil a aplicação da palavra. Todos sabem que a espada do Senhor tem 2 fios, ou 2 gumes, que é a interpretação e a aplicação. Se interpretarmos errado, aplicamos errado. Então estarei sendo sistemático concernente ao versículo que eu acabei de ler, para os irmãos compreenderem o que Paulo está dizendo. Não é que ele disse somente, é o que está dizendo hoje, pois a palavra também é válida para os nossos dias. Primeiro, é bom compreender que isso aqui que nós acabamos de ler, irmãos, é a última carta de Paulo. Que nós lemos aqui é a última carta de Paulo. Paulo está escrevendo a seu filho na fé, Timóteo,
a última vez, ele não vai escrever mais. É o seu legado, a sua herança. Ele está deixando para um jovem pregador, evangelista, uma mensagem em dois sentidos diferentes. Ele fala sobre duas dinâmicas. Ele aplica a vida de Timóteo, dando incentivo a perseverar no seu ministério, e falando também concernente ao seu ministério que está no final. Paulo diz: eu quero que você cumpra o teu ministério cabalmente como um evangelista, sofrendo as aflições, porque elas vão vir. Mas eu, quanto a mim, já estou sendo oferecido como libação sob sacrifício. Eu estou indo embora. Ele está anunciando a sua morte. Isso ocorreu no ano 67 depois de Cristo. Para que você tenha ideia do que ele está dizendo, Paulo não é mais um jovem. Paulo está com 68 anos de idade. Paulo está com 68 anos de idade, completando o seu ministério aqui na terra. E ele vai deixar uma mensagem profunda para o seu filho. E vai dizer assim: conjuro-te perante Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos no seu reino e na sua vinda, ou na sua vinda, e no seu reino. Ele está admoestando Timóteo a entender que quem tem ministério precisa cuidar do seu ministério. Quem tem chamada precisa honrar a sua chamada. Quem foi vocacionado tem que honrar a vocação que Deus lhe concedeu. Até que pareça que a tua vocação é menor do que a do outro, não interessa, Deus vai cobrar de você aquilo que Ele te deu, aquilo que Ele te entregou. Cada um de nós temos a responsabilidade de cumprir o nosso ministério. Paulo está chamando a atenção do seu filho na fé, dizendo: eu, Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Por que Paulo fala dessas três coisas distintas aqui? Combate, carreira e fé. Ele está dizendo que na vida do salvo existem essas três coisas distintas e especiais. Você tem que combater, ainda que você não queira, irmão. É interessante, porque o combate, ele não espera o teu preparo. O combate não aguarda você se preparar. Você tem que se preparar, porque o combate vai vir. As aflições vão vir. As lutas vão vir. E eu preciso estar pronto para combater o bom combate. Quando ele diz bom combate aqui, não é contra o irmão. Quando ele diz bom combate aqui, ele está se referindo: eu combati contra Satanás. Eu combati contra as heresias. Eu combati contra os falsos mestres. Eu combati contra o legalismo judaizante. Eu combati contra o sistema corrompido. Eu combati contra o pecado, Timóteo. Eu combati contra mim mesmo. O combate aqui é duro, irmão. E ele está alertando a igreja. A carta é pessoal, mas a mensagem é para todos. Combati o bom combate. Nesta caminhada de salvo, todos os dias você tem combate. Sabe por que muitos não chegam no final? Porque não se prepararam para chegar no final. Porque achou que seria fácil. E caminhada de crente não é fácil.
fácil, dá vontade de parar, dá vontade de desistir, as tentações vêm, dá vontade de entregar carro, jogar carteira de lado, não quero mais ir para a igreja, mas quem foi chamado precisa combater. Timóteo, eu combati o bom combate. Eu procurei combater com justiça. Por isso que ele chama de bom. Eu não fui injusto. Eu abdiquei de mim para agradar a Deus. Eu abri mão da minha felicidade pessoal para fazer algo que agradasse ao Senhor. Eu deixei de lado, não joguei fora o meu conhecimento intelectual como fariseu para aprender de Cristo. Usei como esterco no meu ministério. Fui perseguido e humilhado em vigílias por irmãos falsos, mas combati com perseverança como um guerreiro. Ele está, irmão, chamando Timóteo para amadurecimento espiritual. Eu vou morrer, o que está dizendo? Ele está em Roma, encarcerado, não sendo tratado como alguém de bem, mas ele está em uma masmorra romana. Quem está no governo é Nero, insano, decretando a morte do apóstolo. Para quem não sabe, Paulo morre no caminho do decreto romano, e ele é decapitado enquanto evangeliza os seus algozes. Até na hora da morte ele imita Jesus, pregando para aqueles que estão ali. Paulo vivia tanto o evangelho dentro dele, irmãos, que aonde ele ia, não era só falar, havia a ação de Deus nas vidas. Paulo tinha tanta moral que ele pastoreava através de cartas, e as pessoas liam as cartas de Paulo e tremia e temia, porque Paulo tinha moral para pregar. Glória a Deus. Certa feita, no capítulo 15 de 1 Timóteo, 1 Coríntios, versículo 58, ele diz: por conta disso, meus irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor. Quando alguém é firme, ele não sai do caminho, ele é irremovível. Ele é, como a irmã falou aqui, como um monte de Sião. Ele não é abalado, ele permanece para sempre. Pode vir a batalha, a luta, as calúnias, pode vir o que vier, irmãos. Ele está olhando para Jesus e diz: eu sei quem me chamou e para onde eu vou. Eu sei para você não está entendendo, eu estou partindo, Timóteo, para a eternidade daqui a pouco. Você sabe o que é libação sobre o sacrifício? Ele está sendo oferecido como líquido sobre o altar. Diante dos homens, um impostor, um marginal. Diante de Deus, um grande missionário. Diante dos homens, quase sem valor, sem expressão. Mas no inferno e no céu, ele era conhecido. Porque os demônios disseram: sei quem é Paulo e conheço Jesus, mas vocês eu não sei quem são. Quem combate o bom combate é conhecido até no inferno. Não que isso seja glória, mas que você percebe que você incomoda quando você é salvo e santo. Aleluia, Jesus. Aí ele vai dizer: eu completei a carreira. Por que ele diz isso, irmão? Porque começar é fácil. Qualquer um começa. Ir até o